Bom dia, digníssimos palestrantes, estimados colegas, caros associados e amigos aqui presentes ou online. Sua participação neste evento de celebração dos 18 anos da Associação Brasileira de Psicoterapia nos honra e alegra. Aproveito para agradecer de coração a cada um e a todos que passaram pela ABRAP. A partir de sua fundação em 2004, dando seu apoio e contribuição para que continuássemos consistentes. Nestes poucos anos de existência, a Associação Brasileira de Psicoterapia ampliou sua rede de contatos, tanto nacional como internacionalmente, principalmente por uma proposta de trabalho aberta para o novo, para o respeito a valores éticos em prol dos direitos humanos e para a integração de conhecimentos e práticas. É isso que comemoramos hoje e também um tempo de maturidade propício para tempos de renovação. 18 anos é um marco do início de um processo de amadurecimento. Portanto, não pretendemos chegar à perfeição de imediato. Completamos um ciclo e temos a certeza de que nada vai mudar do dia para a noite. Afinal, o tempo não respeita as edificações que não ajudou a construir. Mas temos a convicção que estamos prontos para novos desafios. Dentre eles, a reforma do nosso estatuto e a criação de um regimento interno, com o propósito de dinamizar nossa capacidade organizacional, nossos processos internos, nossa saúde financeira e nossa comunicação, tanto interna como externa, de tal modo que poderemos fortalecer a marca ABRAP como uma referência na psicoterapia, no desenvolvimento e na promoção da profissão e do profissional, com respeito às diversas abordagens teóricas existentes. Almejamos, com a cooperação e o comprometimento dos nossos associados e entidades alinhadas com os objetivos da ABRAP, dinamizar a agenda de eventos para a geração e o compartilhamento de conhecimento. Para tanto, parcerias institucionais e a captação de novos associados será imperativo. Por fim, nossa atuação prosseguirá, conferindo à psicoterapia a importância que lhe é devida como um procedimento imprescindível na promoção da saúde mental. Vivemos em meio a uma crise de saúde mental e a necessidade de cuidados de saúde mental é especialmente alta. De acordo com um relatório da Aliança Nacional de Saúde e Doenças Mentais dos Estados Unidos, 1 em cada 5 adultos no país apresentou um transtorno mental em 2020 e os números continuam a aumentar. Mesmo aqui no nosso país, antes mesmo da pandemia da Covid-19, os números já eram alarmantes. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, a ansiedade afeta 18,6 milhões de brasileiros e os transtornos mentais são responsáveis por mais de 1/3 do número de pessoas incapacitadas nas Américas. Convidamos todos que nos ouvem a juntarem-se a nós. Não conseguimos pensar em algo que seja possível de ser realizado sem a união de esforços. Obrigada. Passo agora a palavra a nossos palestrantes convidados. Professor Dr. Alfred Pritz. Nascido em 1952 na Áustria, professor e reitor da Universidade Sigmund Freud, presidente do Conselho Mundial de Psicoterapia,
secretário-geral da Associação Europeia de Psicoterapia, colaborador para as leis de psicoterapia na Áustria e consultor em alguns ministérios europeus. Tem o seu treinamento em diversas abordagens em métodos psicoterapêuticos, seja cliente centrado, a psicoterapia centrada na pessoa, gestalterapia, psicanálise e terapia de grupo. Autor e editor de cerca de 20 livros em psicoterapia. Por exemplo, Globalized Psychotherapy, em 2002, Dicionário de Psicoterapia, em alemão, 2010, com na República da Áustria e na cidade de Viena. Bem-vindo, professor. Bom dia. Hello. Olá, colegas da ABRAP, psicoterapeutas de seu país. Eu o saúdo no nome do Conselho Mundial de Psicologia e Psicoterapia por ocasião de seu aniversário. E eu gostaria de informá-los sobre o que acontece no mundo. Na verdade, as atividades e as notícias são muito tristes em relação ao que acontece na Europa. A guerra começou e com a Rússia atacando a Ucrânia, trouxe consequências em todos os níveis. Um dos níveis é que nós tivemos que cancelar o nosso Congresso Mundial de Psicoterapia que ocorreria em Moscou. Porque a maioria dos nossos membros não estavam prontos para apoiar a guerra e mostraram seu desejo de que o Congresso fosse cancelado, que aconteceria agora em junho em Moscou. Também os nossos colegas da Rússia, que estavam na organização do Congresso, nós sabemos que muitos deles não concordam com essa guerra. Então, essa é uma condição muito triste que acontece na Europa. Embora tudo isso esteja acontecendo, nós continuamos organizando nossos congressos e eu gostaria de convidá-los já para o nosso próximo congresso, que acontecerá em 2025 em Viena, na nossa universidade, Universidade Sigmund Freud. Então, eu gostaria de que vocês se preparassem para estar conosco no congresso. Agora, falando sobre psicoterapia, nós estamos todos passando por uma pandemia em relação à Covid. E um dos efeitos positivos entre todos os negativos que nós tivemos da pandemia, um aspecto positivo foi que que os psicoterapeutas foram reconhecidos, no sentido de que muitas pessoas estão sofrendo de transtornos de ansiedade, de vários tipos de transtornos, e é o profissional chamado de psicoterapeuta que pode auxiliar esse paciente a tratar muitos mais pacientes do que ele tratava antes da pandemia. Então, a Covid teve seu efeito positivo no interesse dos pacientes em procurar por psicoterapeutas.
Nesse contexto, tem acontecido no mundo todo. É uma condição mundial e a psicoterapia é importante neste momento. Na Áustria, preciso contar isso para vocês, o serviço social está pagando as psicoterapeutas. E quando há muitas pessoas que têm alienação, estão sentindo muito solitárias, muito vazias, estão deprimidas e com ansiedade. Então, eles decidiram pagar não somente a psicoterapia presencial, mas também a online. A mesma coisa acontece na Alemanha e na Suíça, para garantir uma estrutura para toda a questão da psicoterapia. Sabemos que a psicoterapia é diferente de um suporte do atendimento médico, de todos os outros tipos de atendimento. Mas nós temos a questão do atendimento psicossocial. Eu sei que isso é uma questão difícil de se discutir, porque nós temos tópicos narcisistas por todos os lados, e no campo da psicoterapia, percebemos que, além de toda a grandiosidade que nós temos entre as coisas, nós temos outros aspectos a serem discutidos. E temos aspectos que nós pensamos, mas que também, através deles, podemos dividir as nossas experiências. Nós também temos a responsabilidade frente à sociedade. A responsabilidade frente à sociedade significa que devemos dar uma garantia ao paciente, aos membros, que somos responsáveis pelo treinamento e responsável também por quando cometem erros. Então, em muitos países, principalmente na Europa, há o desenvolvimento de leis relacionadas à psicoterapia. Nos países europeus, nós temos leis sobre psicoterapia. E o que elas têm em comum é a regulamentação da profissão. Em níveis públicos, os detalhes, obviamente, são diferentes, mas, no geral, eles têm em comum que a psicoterapia deve ter as suas leis e seus direitos. Então, este é um passo a ser dado, um passo a se trabalhar ainda. O mais novo desenvolvimento aconteceu na Alemanha, em 2019. Então, houve uma nova lei para a psicoterapia. Diz que a psicoterapia é um estudo que pode ser feito na universidade. Então, nós temos hoje graduação, mestrado em psicoterapia, e quando o aluno finaliza, então ele pode ter um contrato com o Seguro Social, e aí ele passa por mais 3 anos de treinamento. O mais importante
mais importante para a psicoterapia, que é uma profissão no seu maior direito. Não é mais uma profissão de segunda linha, mas é uma primeira profissão, uma profissão acadêmica. E do meu ponto de vista, essa é a lei que lidera no mundo, a primeira lei que lidera no mundo, e essa pode ser um estudo dessa lei para aprendermos e também avançarmos em outros países. Agora, falando sobre o último ponto, essas leis, elas nos trazem sobre essa discussão sobre treinamento acadêmico. Qual deve ser o conteúdo do ensino acadêmico universitário? Vocês podem saber que a Universidade de Sigmund Freud, ela já oferece cursos há 17 anos. E nós temos muito apoio agora com essa lei alemã. E temos outras leis também que devem vir em seguida, nessa mesma linha. Vocês têm muito a discutir no seu país e eu realmente desejo o melhor a vocês. E quero convidá-los ao próximo congresso em julho de 2025. Quero que vocês venham a Viena e podemos trocar algumas ideias. Muito, muito obrigada. Muito obrigada. Preciosas palavras e incentivadoras para a gente continuar trabalhando, seguindo esse desafio, né? Muito obrigada, professores. Agora, dando prosseguimento à nossa atividade, convido o professor Dr. Luiz Hans, que é doutor em psicologia clínica, autor de diversos livros de psicologia aplicada, A Equação do Casamento e A Arte de Dar Limites, também sobre psicanálise, o dicionário comentado do alemão de Freud e artigos sobre psicoterapia comparada. Foi consultor do Conselho Federal de Psicologia para a área da psicoterapia. Dá aulas como professor convidado na Faculdade de Psicoterapia da Universidade Sigmund Freud, de Viena, bem como no curso de extensão do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina. Fundou, em 2004, junto com outros profissionais, a ABRAP e foi co-presidente na primeira gestão. Atende em consultório, dá palestras em empresas, é um brilhante e ilustre psicoterapeuta que nos honra muito tê-lo conosco. E Luiz apresentará o tema Atuais Tendências da Psicoterapia Contemporânea. Muito obrigada, Luiz. Antecipadamente te agradeço. Muito obrigado pela oportunidade de estar hoje aqui. Eu peço aos tradutores simultâneos, se eu estiver falando muito rápido, que me sinalizem, que aí eu lentifico, tá? Mas vamos lá. Minha fala vai se articular muito com alguns dos temas que o professor Preto já trouxe, e até tirou já alguma coisa do que eu poderia falar, ele já antecipou, então eu não vou repetir essa parte. Como sempre, o professor Preto está olhando
para o atual e para o futuro, e para o que está por vir. Mas eu queria, então, antes articular o porquê eu estou mencionando novas tendências em psicoterapia dentro de um evento em que nós estamos celebrando também a fundação da ABRAP. Então, eu gostaria de, muito brevemente, relembrar o percurso da ABRAP até agora e comentar também uma sugestão que foi feita há um tempo atrás pelo professor Pritz, que talvez ainda devamos levar em conta nos nossos planos de futuro. A ABRAP, quando foi constituída, estava sendo pensada dentro de um contexto que, em parte, mudou no mundo, mas também não o suficiente ainda, que era o seguinte contexto. Há mais de 30 anos atrás, a última contagem que foi feita já dizia que havia mais de 700 abordagens diferentes em psicoterapia. Eu suponho que, educated guess, a gente deve ter mais de 1000 abordagens, brincando, quem sabe até mais. A questão é que, embora isso seja de uma riqueza muito grande, isso traz uma série de problemas, né? Primeiro, traz um problema para a formação de psicoterapeutas. As universidades não sabem se devem ensinar psicanálise. Se for psicanálise, deve ser a lacaniana, a kleiniana, a winnicottiana, a kohutiana, tantas outras. Se vão ensinar psicoterapia comportamental, cognitiva comportamental e por aí afora. Essas decisões do que incluir no programa são complexas e ante uma fragmentação teórica do campo tão grande, uma diversidade tão grande, isso se torna difícil. E não se trata só de diversidade, existe uma fragmentação teórica. Aqui eu quero fazer uma rápida observação. Em economia, em meteorologia, em física cosmológica, você tem, física especulativa, você tem um número grande de teorias em competição, mas você tem um common ground, um campo comum, em que basicamente é uma inteligibilidade dos termos, há uma condição para um debate dentro de um rigor acadêmico e há condições de evolução no campo e troca. Na área da psicoterapia, o que nós tínhamos, e agora está havendo um esforço para superar isto, mas em muitos lugares continua assim, é algo diferente, não é apenas a diversidade, uma fragmentação teórica. A linguagem não é compreensível de uma abordagem para outra, há uma ideologização que faz com que o diálogo às vezes seja inviável, os termos têm significados que em um grupo ou outro é vetado, de maneira que há uma disputa tanto ideológica como com o mercado, que faz com que seja muito difícil existir um campo da psicoterapia, uma evolução da psicoterapia. Esse é um quadro que começou a mudar com a regulamentação da psicoterapia, mas ele está a meio caminho. Eu vou falar um pouco disso daqui a pouco. Não chegamos ainda a formar um campo, né? A consequência de uma diversidade tão grande e da falta de regulamentação, e o Brasil é um dos países na América Latina que não tem uma regulamentação. Nós estamos há quantos anos, né? Agora já vão fazer 20 anos buscando isso e não temos. A consequência disto é que, primeiro, há uma dificuldade de você organizar programas de formação e ensino. Segundo, os órgãos ligados à saúde pública e privada não têm critérios, não têm guidelines para autorizar tratamentos que uma abordagem diz que leva 200 horas, a outra diz que leva 18, diagnósticos que não são resolvidos. Tudo isso já foi muito debatido nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, há mais de 40 anos, e se encontrou um modo que não é perfeito, ainda temos muitos problemas, mas que avançou muito sobre essas dificuldades, né? Uma outra coisa é que o público acaba ficando sem critério para escolher uma psicoterapia, porque o nível de informação e segurança sobre o que eu vou escolher é muito baixo, né? Depois há uma dificuldade em pesquisas, porque pesquisas para o campo acabam não acontecendo, ou elas são em psicanálise, ou elas são em psicoterapia comportamental, etc., etc., ou em psicologia social, ou em neurociência. Não há uma pesquisa mais integrativa em que uma abordagem aproveite dos avanços em outra, uma coisa que o Dr. Pedro estava mencionando há pouco, da importância de uma abordagem
incorporar, né, num pragmatismo clínico, né, e uma transdisciplinaridade, avanços de outra. Enfim, as dificuldades são muitas e o prestígio dos psicoterapeutas nos anos 70, 80, as pesquisas mostravam isso, era muito baixo. Havia pouco respeito da opinião pública por esses profissionais, porque era tão diverso, né, o que cada um apresentava e tão pouco sistematizado. Eu tenho anedotas deliciosas de histórias e pesquisas na Alemanha, na Inglaterra, sobre a imagem pública dos psicoterapeutas, mas era muito ruim. Bem, o que acontece é que a ABRAP tinha como ambição não só propor para o Brasil uma regulamentação da psicoterapia, isso já em 2004, porque já estávamos atrasados, o mundo já estava realizando esse trabalho, e isso nos permitiria, ao contrário do que muitos imaginavam, não eliminar a diversidade, mas seguir o modelo que o Dr. Fritz Simpati foi pioneiro na Áustria, é um dos modelos mais abertos. Ele inclui um número muito maior de abordagens do que a maioria dos países, mas há critérios. Então, há critérios para a formação de qualquer psicoterapeuta, há critérios quanto à integração de conhecimentos, né, transdisciplinares, quanto à educação contínua, ao estudo continuado, e há um incentivo a que os adeptos, aderentes a uma abordagem, já pela própria formação que eles recebem e pelas leis éticas da lei de regulamentação da psicoterapia na Áustria, em outros países não é tão diferente, ele é obrigado a se inteirar de avanços no conhecimento da área. Então, se houver um avanço em psicogenética de que, digamos, o autismo tem um componente X ou Y que deve ser levado em conta, que é biológico, se houver esse avanço, o psicoterapeuta tem a obrigação ética de estar informado sobre isso e incluir isso dentro da sua estratégia de tratamento e não ignorar isso. Então, tudo isso, a regulamentação favorece. E isto é uma coisa que continua a ser devida por nós no Brasil. O que dificultou a lograrmos êxito no Brasil nesse processo? Em grande parte, nós seguimos uma estratégia que se mostra hoje que não foi favorável. Nós tentamos unificar os participantes do campo. Mas um campo tão fragmentado, cheio de competições, de egos, narcisismos, competição pelo espaço de mercado e competição política, ideológica, não permite esse tipo de formação de uma associação que tem interesses comuns e trabalhe por uma base mínima de formação, etc. Cada grupo se sente diminuído, prejudicado, etc. Isso hoje fica claro, e essa é uma conversa que o Dr. Fritz já teve conosco há um tempo atrás, isso precisa ser articulado com os governos ou com as entidades que fazem a regulamentação, com as autarquias. E esse foi um ponto do qual nós não cuidamos. Possivelmente, como o mundo inteiro já está a trabalhar nisso, quem sabe depois dessas eleições difíceis, porque, Dr. Fritz, não é só na Europa que as coisas estão complicadas, nós no Brasil também temos nossos desafios. E temos diante de nós eleições em um ambiente muito tumultuado para as instituições, que estão tomadas também por grupos de interesse. Mas quem sabe, após as eleições, seja o momento da ABRAP retomar agora esse projeto num nível diferente. Tem que ser próximo do Congresso e tem que ser próximo do Conselho Federal de Psicologia e da Psiquiatria. Mas, enfim, dito isto, apesar desse déficit que nós temos no Brasil nesse aspecto da regulamentação, o mundo caminhou. E muitas coisas começaram a mudar à margem da regulamentação e estão também a chegar ao Brasil e influenciar beneficamente o campo. Eu gostaria, então, de falar por um instante, depois eu termino a minha fala, sobre algumas tendências atuais contemporâneas em psicoterapia. Algumas o Dr. Pitt já mencionou, então vou mais rápido, outras eu ainda tenho oportunidade de falar alguma coisa que ele não disse. Então, vamos lá. Primeiro, eu gostaria de fazer um comentário também. O sonho
de construir o campo da psicoterapia continua em aberto, porque mesmo nas universidades, nos países em que a gente tem um esforço de criar um campo comum, isso é um trabalho de uma ou duas gerações, porque hoje nós convivemos e temos algum pragmatismo clínico, nós ainda não temos um campo comum de inteligibilidade e de metodologias. Isso leva gerações para ser construído, é muito difícil. Eu andei pesquisando bastante essa área, não é o caso aqui hoje, mas tem alguns projetos que eu estou desenvolvendo lá na Faculdade de Medicina da USP, no curso de psiquiatria, mas lá tem muitos psicoterapeutas, de nós trabalharmos em modelos de linguagem, em modelos transteóricos, mas isso não é tema de hoje. Mas eu quero apenas dizer que a regulamentação chegou a avançar muito, mas nós ainda não temos o campo da psicoterapia como campo mesmo. Temos uma delimitação dele, mas vamos lá. Então, a nova geração, agora primeira tendência, mesmo no Brasil, a nova geração tende a ser mais integrativa, mais pragmática, ela está cansada de se fechar em feudos, eles percebem, os jovens, que é necessário aprender umas abordagens com as outras, e integrar mais. A segunda coisa é que avanços, não só de outras abordagens, mas avanços em áreas afins, por exemplo, em psicogenética, em neurociência, em psicofarmacologia, em pesquisas em psicologia social, em psicologia econômica, que é uma área interessante de pesquisa que serve para nós dentro do campo da psicoterapia, as heurísticas e vários outros. Esses avanços, eles precisam ser integrados, estão começando a ser integrados no mundo todo, é um trabalho ainda, e também no Brasil a gente vê na USP, na PUC, em outros centros, esse empenho. Um terceiro aspecto, né, é que tende a haver uma organização do campo entre psicoterapias generalistas, que vão falar, e é importante isso, propósito de vida, busca do bem-estar, aspectos filosóficos, éticos, e terapias especializadas. Então, é diferente alguém que está num dado momento, num quadro severo, borderline, ou numa crise, né, um transtorno de ansiedade que tem uma base eventualmente biológica e que é bipolar eventualmente, de alguém que quer discutir um grau de felicidade ou infelicidade pelas suas opções de vida, pela sua história. Essa diferenciação começa a se organizar no nosso campo. E aos poucos as pessoas percebem que não é possível e não é ético e não é correto você usar terapia generalista para pessoas que têm uma aguda necessidade de ferramentas específicas de terapias especialistas. Então, por exemplo, para mencionar o quadro que eu disse antes, um paciente adolescente borderline estará sendo mal tratado se ele for abordado com uma terapia generalista, seja psicodrama, gestalt, psicanálise. Ele precisa primeiro de um trabalho específico existem 3, 4 principais terapias desenvolvidas para quadros borderline e assim por diante. Então, isso é algo muito novo, muito interessante. Novo, quando eu falo novo, uma abordagem de psicoterapia para chegar a se disseminar e se estabelecer de 20 a 25 anos é o tempo médio. Então, novo significa abordagens que começaram há 20, 25 anos. Isso para nós já é novo. Uma outra coisa muito importante que está acontecendo no desenvolvimento é que as abordagens começam cada vez mais, as da terceira onda, né, as abordagens estruturadas de terceira onda são um exemplo disso, a utilizar técnicas buscadas dos mais diversos campos. Então, meditação, levar em conta a flora intestinal, o estilo de vida, levar em conta aspectos da psicologia social. Então, as abordagens da terceira onda são francamente integrativas e cada vez mais parecidas entre si, né? Acceptance, commitment therapy, com DBT, terapias breves e aplicadas dos campos humanísticos, etc. Uma outra coisa importante, eu vou falar de mais 3 tendências, né? É que a tecnologia
começa a ser incorporada. Existem tecnologias de realidade virtual, apps, aplicativos, e também neuroestimulação, que são fantásticas, tanto para quadros gravíssimos, por exemplo, em paranoia, tem trabalhos feitos nas universidades e já começa a ser levado isso para a prática clínica com capacete de terapia virtual, de realidade virtual, que tem efeitos muito, muito benéficos, coisas que a gente não conseguia avançar até hoje, recentemente. A outra coisa é terapias generalistas, ou não só generalistas, mas também há questões ligadas ao tempo que um paciente precisa entre uma abordagem e outra, entre uma sessão e outra, em que a vida continue, e que seria ótimo ele ter o seu terapeuta interno, ele próprio ser o seu terapeuta, e viver com consciência o seu dia a dia. Hoje está em desenvolvimento, eu mesmo tive contato com algumas startups, tenho dado alguma consultoria para isso, e se desenvolver aplicativos para que o sujeito possa, todos os dias ou momentos programados, ter contato com coisas que foram discutidas em sessão e que vão se dissolver se não aparecerem durante a semana. O Freud dizia, né, ele reclamava quando tinha o fim de semana e não podia atender os pacientes, ele falava, a gente chega segunda-feira e tem que tirar a crosta que cresceu, né? Um pouco nessa ideia da crosta, o tempo entre uma sessão e outra é um tempo de crescer a crosta. Então, esses aplicativos são muito favoráveis também para ir tirando, a não deixar crescer a crosta entre as sessões, né? Última coisa que eu vou comentar, uma coisa que a regulamentação da psicoterapia, os países têm exigido isso, é que se incorpore ao terapeuta a educação contínua. O ideal seria que ele, como os médicos também, fosse a cada 4, 5, 7 anos testado a respeito de novos desenvolvimentos. Isso é algo que ainda não temos, pelo menos que eu saiba. Talvez o Dr. Pitts conheça algum dessas leis que incorporou isso, mas a educação contínua a ser exigida e provas de atualização é algo que só pode beneficiar o campo e dar mais consistência aos atendimentos. Com isso, eu termino a minha fala, agradeço a todos também a atenção e vamos prosseguir agora. Acho que o Dr. Tomé também vai se pronunciar. Muito obrigada, Hans. Uma alegria ouvi-lo e tê-lo aqui conosco nesta manhã de comemoração dos 18 anos. Muito obrigada. E então agora passo a palavra para o Dr. José Tufik Tomé, psiquiatra e psicoterapeuta psicodinâmico desde 1972, coordenador do curso e professor do curso de especialização no Instituto de Psicoterapia Psicodinâmica, no Instituto Sede Sapiense, desde 1976, são 46 anos, até hoje. Doutor em Psicologia Clínica pela Universidade de Salvador, com o tema do disruptivo, em Buenos Aires. É chair da seção de intervenção em crise, catástrofe e desastre da World Psychiatry Association, presidente da Rede Ibero-Americana de Ecobioética Unidade Brasil, da Associação Médica Mundial, representante do Brasil na Cátedra de Bioética da Associação Médica Mundial, delegado brasileiro da Federação Latino-Americana de Psicoterapia, membro honorário do World Council for Psychotherapy, delegado do World Council for Psychotherapy na ONU, no ECOSOC, Economic and Social Council, e fundador da ABRAP, ex-presidente da ABRAP também, com o tema Psicoterapia em Nossos Dias. Bem-vindo, Dr. Tomé. Bom dia a todos. É um prazer estar nesse domingo de manhã encontrando o Alfred, encontrando o Luiz, encontrando a Emília. E agradeço o convite que você, Emília, me fez para participar dessa
nossa comemoração. Como já foi dito anteriormente, a ABRAP formou-se em função do esforço, nessa época, 2004, 2003, 2004, do Conselho Regional de Psicologia, aí através da participação marcante do Luiz Hans, e do Departamento de Psicoterapia da Associação Brasileira de Psiquiatria, da época. Né? Estamos falando na década de 2004, 2005. Conseguimos, na época, então, formar essa associação que estava congregando todas as linhas e escolas psicoterápicas reconhecidas pela ciência. E isso surgiu muito em função da necessidade de contemplarmos os quesitos da Federação Latino-Americana de Psicoterapia e do World Council for Psychotherapy, que tinham e têm como requisito a participação de associações de psiquiatria dos países membros. E o Departamento de Psicoterapia da BP não era uma associação. Antes de 2004, o Brasil participava dessas entidades, mas somente através do Departamento de Psicoterapia da Associação Brasileira de Psiquiatria, que congregava psicoterapeutas, psiquiatras, psicólogos e médicos. Então, esse foi o início. E desse início até os dias atuais, através de suas várias diretorias, e aqui eu não vou citá-las, porque foram várias, e das quais fiz parte também de muitas, a ABRAP vem atuando no campo psicoterápico, enfrentando sempre todas as dificuldades que há em nosso meio para agregar os praticantes das diferentes linhas de psicoterapia. Nós temos que levar em consideração as dimensões continentais do nosso país, como o Luiz colocou, e eu vou simplificar, a questão egóica dos psicoterapeutas e das associações e o fato de que cada linha ou escola também já tem sua própria associação. Então, congregar todos numa associação única, acho que continua sendo, né, a dificuldade que enfrentamos desde o início. Em função, infelizmente, a partir de 2019, o Departamento de 2010, desculpe, o Departamento de Psicoterapia da Associação Brasileira de Psiquiatria deixou de dar a sua sustentabilidade institucional à ABRAP, e então ela se mantém através dos esforços de todas as diretorias que chegam até a data atual, com um esforço hercúleo, eu sei, porque acompanho o trabalho da Emília, né, que vem se colocando nessas últimas diretorias, para nós podermos estar comemorando hoje os nossos 18 anos, a nossa maioridade como associação. Então, queria dar um parabéns a todos, né? E agradecer, através da Emília, todas as outras diretorias e todas as várias comissões que sempre atuaram dentro da ABRAP e que continuará a atuar, né? Então, parabéns a todos, ou a todos nós. Bom, vindo para o tema sobre psicoterapia em termos de renovação, quando a Emília me convidou, eu pensei, bom, vai estar o Alfred, vai estar o Luiz. Acho que eles vão falar dos aspectos institucionais, dos aspectos formais do campo psicoterápico. E, pelo que eu ouvi, quer dizer, foi por onde vocês encaminharam, o Luiz um pouco mais, trazendo uma abrangência maior também sobre o campo, sobre a atualidade.
Então, eu pensei, sobre o que é que eu vou falar. Eu sou um clínico. Então, pensei, eu vou falar da minha experiência clínica em cima de uma situação que obriga a renovar as questões psicoterápicas, que está sendo a pandemia. E isto eu trago em função da experiência que eu tive através do curso que eu desenvolvo no Instituto Sede Sapiências e na prática clínica privada e também nas ações que tive que desenvolver em função da Associação Mundial de Psiquiatria, pela secção do qual eu sou, enfim, o chair, que seria crises e desastres, e que eu trabalhei junto com toda uma equipe desde o início da pandemia. Agora, para eu poder falar um pouco da área clínica, eu vou ter que fazer uma breve introdução. Isso em função de que a nossa prática ela pertence ao campo da saúde mental. E a saúde mental, para nós, como nós entendemos, ela tem que ser compreendida dentro do conceito de complexidade desenvolvido por Morin. Portanto, saúde mental está ligada aos mais variados campos do conhecimento humano. Ela é um conceito abrangente e transdisciplinar. Saúde e saúde mental, então, passam a ser compreendidas através do modelo da complexidade e tendo como seus pilares, seus fundamentos, baseados nas normas ecobioéticas que foi desenvolvida pelo Dr. Beniacar através da Cátedra de Bioética, que anteriormente, por muitos anos, ficou dentro da Unesco e atualmente passou para a Associação Mundial de Medicina, em função de que, pela Cátedra Unesco, nós não poderíamos ter ações, intervenções dentro da sociedade. Então, passando para a Associação Mundial de Medicina, as nossas ações podem ser contempladas. Então, o conceito, né, passamos a compreender saúde e saúde mental, primeiro, como um apoio permanente à população. A saúde é um direito universal de todo ser humano. Estamos falando aqui sobre saúde de fato. E isso foi apresentado pelo Dr. Beniacar no Congresso de Bioética da Cátedra Unesco no ano 2000. Então, saúde e saúde mental, em termos ecobioéticos, se refere a um sinônimo de qualidade de vida, como saúde de fato. E o campo da bioética passou a se restringir às relações dos tratamentos, das doenças e tratamentos, e relacionado às leis jurídicas. Nesse sentido, continuando o que o Beniacar coloca, é que a bioética confronta as relações do homem com o próprio homem, assim como o homem com o meio ambiente em que ele vive, incluindo-se não só animais, vegetais e minerais, mas também os fenômenos geofísicos, promovendo, portanto, um desenvolvimento saudável, amparado no tempo e tendo uma sustentabilidade. A ecobioética assume a postura de integração entre todas as disciplinas que participam da vida dos indivíduos, tais como economia, política, educação, ecologia, filosofia, psicologia, psiquiatria, medicina, urbanismo, comunicação social. Isso, engenharia, entre tantas outras. Então, esse é um contexto em que saúde mental passa a ser compreendida como parte integrante e essencial da ecobioética, um papel permanente a desempenhar frente ao homem saudável. Nesse sentido, saúde mental
integra permanentemente os fatores humanos, porque considera a manifestação da subjetividade humana como base para a prevenção, assistência e tratamento do homem. Eu fiz essa introdução bem sucinta e rápida, em função daquilo que nós viemos desenvolvendo desde os anos da década de 70, no curso de psicodinâmica no Instituto Sede Sapiência. Porque sempre consideramos o meio ambiente como fator de adoecimento integrado ao intra e ao interpsíquico. Então, nós trouxemos sempre o transpsíquico. E, a partir destas bases ecobioéticas, nós podemos embasar novos quadros, compreendendo o ser humano sendo atingido, no caso, por uma violência disruptiva. Essa violência disruptiva se caracteriza quando um evento da realidade violento atinge o psiquismo humano, causando uma desestabilização ou uma desorganização emocional que pode ser temporária ou permanente. Aqui eu teria inúmeros exemplos, mas eu vou tomar como impacto específico o que todos nós estamos vivendo no momento, a partir da presença da pandemia em nossas vidas. Esse evento imprevisível modificou inicialmente nossas vidas de forma disruptiva, sendo, portanto, na nossa linguagem, traumatogênico. Não chamamos esse evento de situação traumática, na pandemia, porque para nós o traumático somente existe dentro do psiquismo. Então, não existe a tão chamada situação traumática, que é onde o transtorno de estresse pós-traumático se baseia. Então, cada um de nós tem uma reação subjetiva perante o evento disruptivo. Embora todos nós estamos tendo nossas vidas afetadas até o presente dia, cada um teve e tem o seu modo de reagir, traumatizando-se ou não. A pandemia nos obrigou a nos depararmos com a nossa finitude, por exemplo, tomando o aspecto psicológico. Aqui eu não vou tomar os aspectos que tanto o Alfred quanto o Hans colocaram, as modificações na nossa forma de atender, né? Passamos a atender virtualmente e tal. Eu vou trazer mais a área clínica. Vivemos inicialmente um sentimento de desamparo provocado pelo impensável, pelo imprevisível, pelo desconhecido e, portanto, pelo incerto. O mundo vivenciou vivenciou no início seu isolamento social. Cada população viveu esse isolamento com suas características. Isso nos obrigou a mudar ou adiar nossos planos de vida, até a presente data, que é o momento em que estamos saindo dessa questão mais contundente da pandemia. Passados quase 3 anos, estamos vivendo as consequências em nossas vidas. Nós nos estressamos ou nos traumatizamos. Nós temos ainda que conviver com as novas ondas que irão se desenvolver, provavelmente mais leves, em função da existência de vacinas, que a ciência correu muito para que pudéssemos utilizá-la com brevidade, mas a presença da vivência com essa incerteza disruptiva continua, vivemos o incerto. E esse é um conceito desenvolvido pela doutora Andrea Altman, que
foi minha colega no doutorado e que desenvolveu esse tema, que por acaso, né, tudo isso eu estou trazendo como uma consequência, quer dizer, toda essa formação sobre o disruptivo, passamos a viver em tempo real, o que sempre foi uma teoria, conceitos e encaminhamentos clínicos, passou a ser uma realidade a partir da pandemia. Nesse sentido, vivendo essa incerteza disruptiva, a saúde mental de uma parte da população está ou estará afetada por esse vivenciar disruptivo. A Emília deu estatísticas da Organização Mundial de Saúde sobre as condições do comprometimento da sociedade em relação à saúde mental. E nós temos, né, pelo Conselho, pela Associação Mundial de Psiquiatria, pela secção, os dados da Organização Mundial de Saúde, que 20% terá ou está tendo um transtorno no seu equilíbrio, na sua saúde mental. Com esta vivência da pandemia, nós temos certeza, né, através de todos os estudos e dados, que esse número aumentará. Tanto é que vivemos agora a onda da saúde mental, causada pela pandemia. Então, voltando à minha vivência, desde o início dela, né, tive que mudar os sistemas de aula. Passei a dar aulas virtuais. Só que todo o programa do curso eu tive que alterar, porque estávamos vivendo em tempo real a pandemia, o isolamento. Eu tinha como participantes psicólogos hospitalares, psicólogos educacionais, psiquiatras, clínicos, assistentes sociais, e que ninguém sabia o que fazer. Quer dizer, então, à medida que eu mudei o currículo, mudei a ordem das aulas, as teorias e as intervenções práticas, eu tive que me adaptar a essa nova situação virtual. Nunca tinha dado um curso de forma virtual, foi um curso de um ano, no ano de 2020, que trouxe uma nova experiência. Então, aí é o aspecto que as consequências da pandemia nos deixa com um legado de novas experiências, né? É o aspecto positivo, embora existam todos os outros aspectos negativos e tristes, né, que a pandemia causou. Também passei meus atendimentos para a forma virtual, uma nova experiência. Eu atendia raramente pessoas através de vídeo, de outros estados, tal, que queriam, enfim, algum embasamento no seu trabalho. E, ao mesmo tempo, desenvolvi, pela secção de intervenção de crise e desastres, várias lives durante o ano inteiro para os colegas, né, da área que estavam ou no fronte do atendimento hospitalar ou na área clínica, trazendo instrumentos para se pensar como que deveríamos trabalhar e enfrentar essa situação. Aqui temos um dado, né? Tanto a psiquiatria quanto e muito também a psicologia, a maioria das vezes nós estamos tratando pacientes ou pessoas que estão adoecidos. Mas aqui existe uma diferença muito grande. A pandemia ataca uma população, do ponto de vista comportamental, uma população saudável. Nós não estávamos doentes, né? Mas todos podíamos adoecer e vivendo as consequências dessa ameaça. Então, nesse sentido,
Quando ocorre o evento disruptivo, tanto quem cuida como quem está sendo cuidado vive a mesma realidade. E é com esta situação que vivenciamos as intervenções e os tratamentos. As angústias e os estresses são, ao mesmo tempo, na sua essência, iguais. Vivemos a mesma situação, só que estamos no lugar para tratá-lo. Eu digo isso para explicar o quanto este fato disruptivo, que continuamos a vivenciá-lo, trouxe também o novo. O fato, né, volto a dizer, o quanto a ciência correu para desenvolver vacinas. Durante o doutorado que eu fiz na Argentina, sobre o disruptivo, com o Dr. Beniacari, isso há 10 anos, nós aplicávamos a técnica do enfrentamento real da situação traumatogênica, que é comum aos dois, a quem está cuidando e a quem está sendo cuidado, para desenvolvermos aquilo que denominado imunidade psíquica, que não é o desenvolvimento de defesas egóicas, inconscientes. Nós temos que trabalhar dentro da realidade, desenvolvendo uma condição de convívio com esta ameaça real. Seria semelhante àquilo que uma vacina produz os anticorpos, nós estaremos buscando um tipo, aspas, de defesa, mas defesa perante esta realidade que estamos vivendo. E, a partir daí, poderá ocorrer o desenvolvimento da resiliência. Eu estou trazendo isso de uma forma sucinta, não vou me estender, simplesmente para poder finalizar o quanto se trabalhou e continua a trabalhar neste sentido. Quer dizer, tanto na área de formação, vivendo as situações da realidade como elementos para buscarmos a saída, isto em tempo real, de quando aconteceu, e das novas situações que continuam a acontecer. Então, eu expus essas vivências de uma forma breve para demonstrar que a renovação obrigatoriamente aconteceu, está acontecendo, porque estamos vivenciando o impensável, o imprevisível, o desconhecido e o incerto. É isso que eu queria trazer para vocês. Obrigado. Muito obrigada. Bom, agradeço muito todas as apresentações. Eu realmente estou muito feliz de poder ouvir, estar aqui com vocês e com os nossos, as pessoas. O Rui, foi o nosso primeiro eterno tesoureiro, foi o primeiro, segundo, terceiro, da terceira diretoria. Agora nós estamos entrando na 10ª diretoria, dada nesses 18 anos, né? Então, eu convido vocês, tem um vídeo que eu vou pedir para o András compartilhar, para a gente poder assistir, que diz um pouco, alguns associados, ex-diretores que quiseram participar conosco aqui, né? Então, eu peço para András, você pode compartilhar rápido assim, 30 minutos, mas aí a gente acaba com a nossa comemoração. Preparem uma taça para brindarmos. Daqui meia hora, assim que terminar o vídeo, a gente brinda. Pode ser? É meia hora. Algo que já está sendo cogitado aqui entre os nossos colaboradores aqui, né? Muitas coisas a gente vai poder fazer. Estou percebendo que o Rui está bastante animado com novas ideias. Sim. Associação Brasileira de Psicoterapia. Parabéns, ABRAP, Associação Brasileira de Psicoterapia. Eu, como atual presidente, sinto-me
muito feliz por comemorar os 18 anos da sua fundação, agora dia 29 de maio de 2022. Que venha muitos anos, mas temos muito a trabalhar junto. E venha vocês também, caros psicoterapeutas. Estimados miembros de la Asociación Brasileña de Psicoterapia, he recibido el encargo de la presidenta, nuestra querida amiga Emilia, para emitirles un mensaje como primer presidente de la Federación Latinoamericana de Psicoterapia. Para mí es un alto honor dirigirme a ustedes cuando cumplen 18 años. Hemos estado en la federación desde que ésta se fundó en el año de 1999 y para mí es muy grato saber que en Brasil, uno de los países más poderosos en psicoterapia en Latinoamérica, está celebrando un aniversario más. Reciban un saludo de mi parte, reciban un saludo del Ecuador, reciban un saludo de todos los psicoterapeutas de Latinoamérica. Felicidades. Olá a todos que me veem e me ouvem. O motivo desse vídeo é saudar os 18 anos de existência da Associação Brasileira de Psicoterapia, ABRAP. No dia 29 de maio de 2022, a ABRAP faz 18 anos. Desde o seu início, a ABRAP teve um grande desafio e tem até hoje, né? Um grande desafio, uma grande missão, que é de qualificar o campo das psicoterapias, esse campo tão múltiplo, tão rico e diversificado, né? E o papel da ABRAP é o papel de trazer o debate permanente, qualificado, científico, daquilo que tem sido, né, uma grande ferramenta para a sociedade, que são as psicoterapias, os psicoterapeutas. Então, parabéns, ABRAP, pelos seus 18 anos, que você continue seguindo naquela diretriz que apontou lá no seu início, quando você foi criada, ser um lugar de convergência, de confluência, de debate, de diversidade. Parabéns, mais uma vez, 18 anos da ABRAP. Nós estamos aqui hoje para dar um abraço para a ABRAP. Abraço porque a ABRAP faz, deixa eu ver, 18 anos de felicidade, vamos dizer assim, porque a ABRAP comemora os 18 anos, né? Os 18 anos de profissionais trabalhando com a psicologia. Então, estamos aqui junto com a ABRAP. Somos parte da ABRAP. É de coração que nós estamos aqui falando, né? Então, ABRAP, um grande abraço para você, ABRAP. Querido amigo, queridos colegas de la Asociación Brasilera de Psicoterapia, para mí es un gran honor, un orgullo y un placer tener la oportunidad de enviarles este mensaje de salutación por este fantástico cumpleaños número 18 que tiene su organización, la Asociación Brasilera de Psicoterapia. Desde hace 18 años que he venido siguiendo la trayectoria de esta asociación, tuve el privilegio de conocer el nacimiento de esta organización, que ha sido un pilar fundamental para los logros que ha tenido la psicoterapia en Latinoamérica durante todo este tiempo. Ha sido un pilar fundamental esta asociación también para todo lo que ha sido la actividad de la Federación Latinoamericana de Psicoterapia. Hoy, 18 años después de su fundación, cuenta con el privilegio, además, de estar en manos de su presidenta, Emilia Afranchi, mi amiga, de quien puedo dar fe de su capacidad y su calidad humana, profesional, su trabajo, su esfuerzo, su dedicación por la psicoterapia en el continente. Les auguro un fantástico futuro porque la asociación cada vez
representa mejor los intereses de la psicoterapia y el crecimiento de la psicoterapia en América Latina. Y de manos de Emilia, les puedo garantizar que estarán llenos de éxitos y satisfacciones en el futuro próximo y lejano, por lo que les ratifico mi cariño, mi solidaridad y mi respeto por todo lo que han sido capaces de hacer por la psicoterapia en el continente. Un gran abrazo para todos ustedes, muy especialmente para Emilia, quien sé desde hoy que sabrá conducir de la mejor manera los destinos de esta asociación. Un gran abrazo, colega. Hasta pronto. Soy Lorena Fernández, presidenta de la Asociación Mexicana de Psicoterapia, AMEPAC. Y yo soy la doctora Telma García, secretaria de AMEPAC. Es para nosotros un honor mandar una felicitación a la Asociación Brasileña de Psicoterapia, la ABRAP, por estos 18 años de trabajo continuo en la calidad y en la promoción de la psicoterapia. Estamos muy contentos de ser parte de este festejo, de haber convivido con ustedes tantos años haciendo trabajos académicos en favor de la labor de los psicoterapeutas en Latinoamérica. Felicitamos a todas las mesas directivas, todas las juntas directivas, desde los fundadores, que a lo largo de estos 18 años han concluido con esto que están viendo ahorita como frutos, y también a los nuevos miembros que se han ido asociando a esta gran labor que ha hecho la ABRAP. Así que no nos queda más que felicitarte, querida Emilia, a ti y a todos los miembros de la mesa directiva actual. Felicidades. Desde México les mandamos un caluroso saludo. Bom dia, eu sou a Ângela Rilway, uma associada à ABRAP desde 2011, fui presidente da ABRAP, a Associação Brasileira de Psicoterapia, nas gestões 2017 a 2019 e 2019 a 2021. Sou diretora do CEF, Centro de Estudos da Família Itupeva, São Paulo, uma escola associada à Relates, Rede Europeia e Latino-Americana de Escolas Sistêmicas. É com satisfação que venho hoje fazer parte de um ritual de celebração pelo aniversário da ABRAP, a Associação Brasileira de Psicoterapia, que nasceu aos 29 de maio de 2004 e agora chega aos seus 18 anos. As sucessivas diretorias, em companhia dos associados e associadas, levaram adiante, ao longo desses 18 anos, o intuito original da Fundação: congregar e promover o intercâmbio entre psicoterapeutas de diferentes referenciais teóricos, fomentando o diálogo e contribuindo para a realização de um exercício responsável da psicoterapia, fruto de uma formação continuada. Tivemos uma recente conquista com a aprovação de uma nova resolução sobre o exercício da psicoterapia pela APAF, do Conselho Federal de Psicologia. A ABRAP, representada por mim como ADOC, esteve no grupo de trabalho que redigiu essa resolução. Feliz aniversário, ABRAP! Felicidades à diretoria na gestão 2021 a 2023. Desejo que possam, junto com os associados e associadas, continuar trabalhando pela psicoterapia, apoiados nas sólidas conquistas desses 18 anos passados. E que o fruto desse trabalho continue sendo cada vez o maior aprimoramento dos profissionais psicoterapeutas, para que nossa população continue contando com profissionais qualificados no exercício da psicoterapia. Assim, me despeço, desejando bons dias a vocês. Vamos celebrar, junto à ABRAP, os seus 18 anos. Até breve. É uma honra poder expressar a alegria com o 18º aniversário da ABRAP.
a Associação Brasileira de Psicoterapia tem tido e sido uma brava lutadora pela integração entre as psicoterapias no Brasil, entre parcerias de instituições, e esse serviço ele tem sido um serviço de suporte para as psicoterapias e para a integração entre elas, e principalmente pela abertura de mentalidade da ABRAP, que se nega a coadunar com preconceitos de quaisquer natureza. Então, saúdo a ABRAP nesses 18 anos e nessa entrada de sua maioridade. É com grande alegria e gratidão que venho aqui parabenizar a ABRAP, uma organização que mostra a sua solidez, que mostra a força de seus presidentes e gestores desde a primeira até a atual. Nós sabemos que não é fácil uma associação sobreviver por 18 anos. É um momento onde ela com certeza será chamada a mostrar o seu papel ao mundo, a trazer novas relações, a se questionar perante a sua própria identidade, a fazer escolhas, a rever a sua liderança, a agir com mais flexibilidade e segurança. É um momento onde ela vai entrar em contato com a própria fidelidade, com seus propósitos e com a verdade. E é assim que venho atuar aqui na ABRAP, com muita fé no que nos move, com muito amor aos psicoterapeutas e a sua vontade constante de atualização, com a certeza de que a ABRAP tem muito a oferecer. Venham, juntem-se a nós, vamos celebrar e realizar. Juntos podemos mais. Olá, pessoal. Meu nome é Rubens Kignel, eu fui um dos fundadores e um dos presidentes da ABRAP. A ABRAP é um projeto importante que reuniu as mais diferentes abordagens do mundo psíquico. É de importância fundamental para o desenvolvimento da psicoterapia e suas diversidades. A ABRAP colocou a psicoterapia brasileira no mundo através dos seus pares e tem uma influência importante sociopolítica no nosso Brasil, que tanto necessita. Viva a ABRAP! Se associem à ABRAP. Os lucros serão sempre muito grandes. Obrigado, um abraço a todos, parabéns a toda a direção da ABRAP. Emília, é uma satisfação poder fazer uma saudação a ti e a tua diretoria que tiveram a iniciativa de celebrar os 18 anos da ABRAP. A ABRAP terá um papel cada vez mais importante na psicoterapia, na medida em que a ABRAP se propõe a ser uma associação que aceita, que dialoga com todas as correntes psicoterapêuticas. Uma posição de abertura, de acolhimento e de valorização do trabalho do psicoterapeuta. Eu me cruzei com a ABRAP quando eu era presidente do Congresso Latino-Americano de Psicoterapia em Porto Alegre em 2004. Eu saudei a fundação da ABRAP, depois eu participei de algumas diretorias e acho que a ABRAP será cada vez mais importante e eu desejo que essa diretoria faça a melhor gestão possível e que nós tenhamos, nesta manhã,
um painel muito importante, celebrando esses 18 E lá se vão 18 anos desde que um grupo de profissionais idealizaram e concretizaram a ABRAP. Neste período, muitas realizações na direção do aprimoramento de seus propósitos, se constituindo num grupo e num centro de conhecimento e promoção da psicoterapia. Durante este período, em atuação como associada ou como diretora tesoureira, sempre foi uma experiência muito enriquecedora no contato com valiosos profissionais, sendo um grande aprendizado e na constituição de gostosas e duradouras amizades. Parabéns, ABRAP, parabéns por sua maioridade, que você siga o caminho do aprimoramento y do desenvolvimiento da psicoterapia. Hola amigos, ¿cómo están? Me siento muy agradecida de que me hayan invitado a compartir con ustedes este pequeño saludo en un día tan relevante como el de hoy, en que cumplen 18 años de una labor de apoyo al desarrollo de la psicoterapia en América Latina. Mis felicitaciones a todos los miembros de ABRAP, a todos los psicoterapeutas que están motivados por realizar una labor de entrega, de apoyo a la comunidad y de apoyo al desarrollo de la psicoterapia en nuestro continente. Muchas felicitaciones, les mando un gran cariño ya y una gran admiración y mucha fuerza para continuar en esta labor que ustedes llevan ya desarrollando por tantos años. Un abrazo afectuoso de parte mía en particular y de toda la Federación Latinoamericana de Psicoterapias Integrativas en este día tan importante. Muchas felicidades y los mejores deseos para el futuro de ABRAP. Olá pessoal, bom dia. Para quem não me conhece, eu sou Rui Demates. Eu estou gravando essa passagem aqui para falar da ABRAP, Associação Brasileira de Psicoterapia, que eu estou na ABRAP desde o começo, desde a sua fundação. Eu fui convidado a ser tesoureiro da primeira gestão com Luiz Alberto Rans. Depois ele, por problema de saúde, deixou, entrou Plínio Montanha. Eu continuei como tesoureiro, aí saiu, terminou a gestão, entrou José Tofik Tomé, continuei tesoureiro, junto com a Emília, que era secretária na época, né, que hoje é presidente, para a gente organizar essa associação. Para mim foi de real importância, porque acabei conhecendo pelo Brasil inteiro uma série de colegas que nos ajudaram a trocar informações e realizar congressos. Então, quero me congratular com esse aniversário e dizer que eu estou junto com a ABRAP. Obrigado. Boa tarde, meus caros colegas. Estou aqui para dar parabéns à ABRAP, que está fazendo 18 anos, que está composta por pessoas extremamente competentes, extremamente envolvidas com a psicoterapia no Brasil. Espero que outras pessoas, outros psicólogos, psiquiatras se juntem a nós para que a gente possa lutar cada vez mais para uma psicoterapia científica que respeite métodos, que respeite formações. Um abraço a todos. Cara presidente da ABRAP, minha amiga querida Emília Frange e diretoria, eu agradeço o convite que vocês efetuaram, me convidando para a celebração dos 18 anos da ABRAP. Uma reflexão aos jovens que frequentarão os caminhos que a ABRAP possibilita. A ABRAP é uma grande revolução, ainda em início, porque é revolucionária. Ela é interdisciplinar. Ela não elege ícones. A ABRAP não é iconoclasta. E eu acredito que o ABRAP tem como missão
a pesquisa, através da interdisciplinaridade, para uma maior ampliação do conhecimento psicológico desse animal humano, que assim como produz um Hitler, produz um Leonardo da Vinci. Muito obrigado. Um abraço. Queridos colegas de la Federación Brasileña de Psicoterapias, felicitaciones en este nuevo aniversario y felicitaciones a todas las directivas que desde la fundación de la Asociación Brasileña hasta ahora han venido trabajando tan exitosamente en la concreción de este maravilloso proyecto que es la Federación Latinoamericana de Psicoterapia. Orgullosa de pertenecer a la federación y felicitaciones, colegas brasileños. Queridos colegas y amigos de la Asociación Brasilera de Psicoterapia ABRAP, me presento, mi nombre es Daniela Leal, pertenezco a la Junta Directiva de la Asociación Venezolana de Psicoterapia ABEPSI. Para nosotros es un inmenso placer felicitarlos por su aniversario número 18. Nuestras asociaciones integran psicoterapeutas de diversas corrientes que nutren nuestro trabajo terapéutico. Hoy más que nunca la comunidad nos exige promover nuestro trabajo con altos estándares de formación, ética y compromiso, así como también ejercerla basándonos en evidencia científica. La población también nos exhorta a combatir el intrusismo que tanto daño hace a las personas vulnerables. La tecnología nos permite acortar distancias y trabajar en equipo, así que esperamos contar con ustedes para proyectos comunes y sepan que ustedes también cuentan con nosotros. Felicidades por muchos años más. Olá, sou Ana Patrícia e hoje estou muito feliz em estar aqui com vocês comemorando os 18 anos da ABRAP. Um espaço de psicoterapia onde nós podemos, como psicoterapeutas, nos encontrar, discutir, conversar e também fazer uma coisa essencial, amizade, além de trocas de saberes. A ABRAP abre muitas perspectivas dentro da psicoterapia, abre caminhos, abre novos espaços e nos dá um lugar seguro para a gente conversar e dialogar sobre psicoterapia. Sou muito grata a todos vocês e a oportunidade de estar junto com vocês. Um abraço grande, gostaria muito de estar aí presencialmente, mas meu coração está com vocês, com certeza. Um beijo a todos. Bom, inicialmente eu quero agradecer a lembrança que a Emília teve de me convidar para prestar um pequeno depoimento sobre a ABRAP. Eu considero a psicoterapia uma das atividades mais importantes de qualquer profissional, mesmo os que não são de saúde. Ela está implícita em qualquer relação humana importante, qualquer relação de ajuda, nas religiões e por aí vai. Mas só para lembrar que a história da psiquiatria começa, segundo Franz Alexander, quando o primeiro homem se preparou e ouviu o outro com o objetivo de ajudá-lo. Então, a gente pode entender que a psiquiatria nasceu da psicoterapia. E isso faz com que a gente se entusiasme, tenha vontade realmente de estudar, propagar. E a ABRAP teve um papel importantíssimo de congregar psicoterapeutas das mais variadas linhas de trabalho, como a TCC, a reflexológica, e outras que eu não vou enumerar, e a nossa psicanalítica. Importante. São teorias, todas elas que têm uma base teórica bem fundamentada, além de terem uma técnica. E tem cientificidade, tem sentido.
a gente consegue, pelo menos, entender os porquês de determinadas condutas, determinadas falas e como que isso consegue mudar e ajudar o próximo. Então, eu quero cumprimentar com muito entusiasmo a ABRAP, na figura da minha grande amiga Emília Afrante, que é uma pessoa de uma disponibilidade incrível, com os amigos de uma disponibilidade absoluta para ouvir, para ajudar e me colocar à disposição para qualquer coisa e até expressar meu desejo de voltar a ser sócio da ABRAP. Um abraço em todos e uma boa comemoração. A Sociedade Brasileira de Resiliência participa do CRP São Paulo e Federal. Das atividades da FBTC e ABRAP. Desde 2012, das atividades da Associação Brasileira de Recursos Humanos de São Paulo. Da formação de profissionais promotores de resiliência. A Sobrari acompanha os residentes do Hospital AC Camargo e na capacitação de profissionais dos hospitais Unimed. Em 2019, a Sobrari iniciou o curso de formação de especialistas em psicoterapia focada na promoção de resiliência. Olá, você que me assiste, colega psicólogo, médico psiquiatra ou estudante em formação e futuro profissional da área da saúde mental. Tenho certeza que você já ouviu falar sobre a resiliência e a sua importância para o ser humano. Mas talvez o que você não sabia é que existe uma psicoterapia desenvolvida com base científica nos estudos da resiliência. E é sobre esta inédita proposta de atendimento terapêutico que eu venho hoje apresentar para você a PAR, Psicoterapia na Abordagem Resiliente. Eu sou Rosana, então nós estamos falando para pessoas que estão muito interessadas nesse tema. Sinto muito bem, muito confortável nesse meio.
Bom, eu tenho uma missão que é falar dessa contribuição inovadora para a saúde, que é a PAR. Sobrare, flexibilizar a vida. András. Oba, estamos aqui nas comemorações, e aí convido vocês a erguer uma taça em homenagem à querida Associação Brasileira de Psicoterapia. Saúde. Saúde. Viva! ABRAP. Bom, aguardamos vocês a visitarem o nosso site, abrap.org, e inscreverem-se no canal YouTube e seguimos juntos, temos muito trabalho a fazer. Saúde! Saúde!